Ciao e benvenuti à série de aquecimento para o Settimana da Fluidez no Italiano, meu evento online gratuito onde eu ensino os primeiros passos para você começar a desbloquear o italiano do dia a dia e falar com fluidez finalmente. Para você garantir a sua vaga, você já vai no link da descrição ou no link da bio, porque daí você já garante a sua vaga e você já tá dentro para poder participar, tá bom? Então, eu sou a Gabi e nesse segundo episódio dessa série de aquecimento, a gente vai falar sobre se é possível ter um bom italiano mesmo não morando na Itália. Como que a gente treina esse italiano? Como que a gente adquire, enfim, informações, conteúdo realmente que vá fixar na nossa cabeça. Que não seja aquele conteúdo assim do nada, mas que realmente seja um conteúdo útil, que a gente absorva e que a gente consiga usar para falar no dia a dia. Vamos começar falando qual que é a diferença de você estar aprendendo italiano na Itália e qual que é a diferença de você estar aprendendo italiano em outro lugar do mundo, no Brasil, Portugal, enfim, seja lá onde você estiver. Tem aluno até na Irlanda, então pra você ver. Obviamente, quando você tá na Itália, você vai ter muito mais acesso a conteúdo, digamos, a rotina italiana, não só da língua, né, como, tipo, a língua todo mundo tá falando em italiano, desde as crianças, as pessoas mais velhas, as pessoas na rua, e, enfim, até mesmo no banco, em todo lugar por aí, como você também vai ter toda a cultura em geral do país. Então, quando você já tem essa cultura, você tem também o jeito de interagir com as pessoas, de se comportar com as pessoas, automaticamente também tem mais facilidade de você absorver as expressões e os modos de dizer, os tons que você vai usar para você se comportar com as pessoas. E é uma coisa bem interessante, se você estuda um pouco, você ouve um pouco de dois países falando sobre a mesma coisa, sobre as mesmas expressões, de línguas diferentes, você vai ver que cada um tem um tom diferente de falar, usar a voz, é muito interessante isso. Mas enfim, no Brasil e em outros lugares do mundo, você vai ter outro modo de estudar o italiano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, obviamente que no Brasil a gente não vai ter essa vantagem. No Brasil e em outros lugares do mundo, a gente não vai ter essa vantagem de estar completamente rodeado de italianos, né? Justamente de italianos. Então, o estudar na Itália ganha esse ponto, essa vantagem muito maior, obviamente. Mas aí você fala, então, se eu quiser morar na Itália, eu vou pra Itália, aprendo italiano. Isso aí, eu vou sair da Itália falando italiano. Não, aí que tá. Não, porque se fosse assim, não teriam zilhões de brasileiros não só de língua portuguesa, né, com portugueses, enfim, angolanos, enfim, mas pessoas de todos os países que vêm pra Itália e acham que, vou falar italiano, né? Não é assim que funciona. Eu acho que nem o George Clooney, morando na Itália, no Lago di Como, fala italiano, se eu não me engano. Enfim. Cara, não uma coisa é independente da outra. Inclusive, eu já expliquei um pouco sobre isso no primeiro episódio aqui do aquecimento. Expliquei um pouco sobre o meu lado, a minha história, como que foi pra mim não estar falando italiano, mesmo tendo nascido na Itália e vindo pra Itália toda hora. Eu não falava italiano, entendeu? E como que eu consegui expliquei um pouco mais de como que eu consegui começar a falar italiano, desbloquear o italiano, a fluidez na fala no Brasil, por mais que eu já tivesse praticamente perdido quase todo o meu italiano, ok? Mas assim, um dos maiores erros que eu vejo das pessoas cometerem é: vou morar na Itália e eu tenho um monte de coisa pra pensar, né? Tenho, sei lá, pensar onde que eu vou ficar, mais ou menos a região, pelo menos, a cidade, daí tem essa coisa da cittadinanza, né? Cidadania e não sei o quê. E, enfim, e pesquisar preço e onde que eu vou trabalhar, e um monte de coisa, além de resolver os problemas de partida, né, do país que estão naquele momento. E daí falam, eu vou aprender italiano na Itália, essa é a última das minhas preocupações.
e pensam que vai ser super fácil, ou então pensam que vai ser, simplesmente tem essa preguiça, né? Vamos admitir, vamos falar as coisas aqui claramente na cara. Se você tem preguiça, pelo menos primeiro admita a si mesmo. Tenho preguiça de aprender uma outra língua. Simples assim. Você pode admitir, só o que você não pode fazer é não fazer nada pra resolver isso. Mas pelo menos admita isso primeiro. Tenho preguiça de aprender uma língua nova. Porque realmente a gente requer muito esforço, muitas calorias nossas são gastas, né? Quando a gente tá aprendendo uma nova língua. Realmente, é verdade. Porque também a gente é criado para poder pensar que aprender uma língua nova é difícil, né? Ou então outras pessoas acham que vai ser super fácil também. Cara, você aprender uma língua não requer esforço, principalmente se você vai aprender essa língua já no país em que você vai estar rodeado completamente dessa nova língua. Não requer só o esforço de compreensão, como obviamente o de fala também. E você já tá tentando se adaptar a um novo país, certo? Você tá tentando se adaptar a um novo país. Além de tudo, você não fala a língua. Porque, tipo, você tem muitas coisas pra você se adaptar. A cultura total, que é completamente diferente. O clima já é uma coisa que muitos brasileiros, por exemplo, portugueses já estão mais habituados, mas brasileiros têm essa dificuldade de se habituar com o clima de um país europeu, né? O clima no Brasil, no sul, faz bastante frio, mas não é bastante frio, né? Vamos ser sinceros. E é um clima diferente e são pessoas diferentes. A frieza também tem muito disso, a frieza do povo italiano. O povo italiano não é frio, mas é mais comparado com o povo brasileiro, que é extremamente caloroso. Então tem isso também. E além de tudo mais, além do trabalho talvez que você esteja tendo aqui na Itália, que não seja o mesmo trabalho que você tinha no Brasil. Pode ser que você não trabalhe com o que você estudou pra exercer, né? E você vai ver que você tá ganhando até menos que no Brasil, mas por algum motivo você acha que, sei lá, é melhor aqui na Itália. E, enfim, além de tudo mais, a família tá se adaptando, você tá se adaptando, você não fala a língua. Cara, e se você tá nessa situação agora, mano, é difícil, você sabe como é que é difícil, né? Você deve ter essa noção, porque muitas pessoas estão passando por isso e não é simples, porque são muitas coisas pra você se adaptar, muitas coisas. Então, assim, quanto antes você começar, quando você estiver ali fazendo a sua listinha, você pegou ali o caderno, né? O caderno, vou fazer minha listinha das coisas que eu tenho que me organizar pra ir morar na Itália, por exemplo. Ou se você não quer morar na Itália, não importa, mas, enfim, você quer aprender a língua italiana, você vai começar o quanto antes. Ponto. Entendeu? O quanto antes. Porque não é porque acabou de acabar o carnaval que você fala, ai, eu tinha falado pra mim mesmo que o meu ano ia começar depois do carnaval, né? Tem essa coisa também. Só depois do carnaval. Mas agora eu lembrei que já é quase março, então não é mais o começo do ano. Então não tem mais obrigação de fazer alguma coisa, né, que eu queira. Coisa de estudo que eu queira. Tem sim, você tem essa obrigação com você mesmo. Então você vai começar o quanto antes a estudar o italiano. Quanto antes. E por onde eu começo, eu não sei, eu moro longe da cidade, eu não tenho um curso pra poder seguir, não sei o quê. Cara, eu tô aqui, ó, online aqui. Não, eu quero dizer que eu tô aqui, eu produzo conteúdos, né, no online, então você já pode começar assistindo uma coisa online, você já pode começar a consumir o conteúdo online. Porque o que mais as pessoas acham é que precisam necessariamente de um curso de uma pessoa particular ali com elas. Pra poder falar, olha, não, eu vou ficar aqui do seu lado aqui vendo cada coisa que você tá fazendo. Lógico que isso pode ajudar, mas também é meio assustador também, né? E não é necessário realmente. Não é uma coisa assim essencial, ok? Então, o que você precisa não é de uma pessoa ali gritando no seu ouvido, olha, não, esse é o verbo que você tem que dizer, você tem que conjugar o verbo dessa forma. Lógico que quanto mais você assistir
um vídeo, sei lá, que te fale como conjugar os verbos, por exemplo, coisa do tipo, você vai aprender, ok? Mas você não precisa necessariamente de uma pessoa ali do seu lado te dizendo, ok? Não necessariamente com uma pessoa ali do seu lado falando italiano o tempo inteiro que você vai realmente, efetivamente aprender o italiano, ok? Porque tem muitos fatores por trás, tem a questão da vergonha, tem a questão de você não querer falar, você ficar posteriorizando, você bem nervoso, você quer tentar traduzir as coisas, enfim, vários desses erros que eu explico um pouco mais como solucionar nas próximas semanas, né, a partir do dia 11 de março, na settimana da fluidez no italiano. Mas de todo jeito, tem vários fatores, né, que te impedem de falar a língua. Mas enfim, sobre essa crença de que indo morar na Itália você vai falar certeza o italiano, uhul, beleza? Eu também tinha, né? Se você viu o último vídeo, quando eu nasci na Itália, né? Daí depois eu cresci no Brasil e eu perdi o italiano. Comecei a falar só português, só português, só português e eu perdi o italiano. E eu achava que toda vez que quando eu notava que o meu italiano tava... Primeiro eu tentava não falar, né? Porque eu ficava com vergonha de mim mesma de não falar italiano. E segundo, quando eu pensava assim, quando eu for pra Itália e tal, voltar de férias na Itália, porque quase todos os anos a gente vinha de férias pra poder encontrar a família, enfim, tirar férias e tal, eu achava que eu ia recuperar, né? E que eu simplesmente viria aqui pra Itália e iria recuperar. E eu lembro que quando eu chegava aqui na Itália, e normalmente meu tio ia buscar a gente no aeroporto, né, eu chegava, assim, a gente chegava e falava tchau, tchau, zio, etc. Aquela conversinha básica, né, quando eu era pequena. Nem tão pequena assim, nem tão pequena. Devia ter, sei lá, uns 8, 10 anos. Eu chegava e falava assim, tchau, zio e tal, mas tava ali, né, acabava ali, e depois, quando a gente ia pro carro pra poder vir pra casa, né, e com as malas e tudo mais, um zilhão de malas, eu e minha família, eu e meu irmão, a gente não conseguia estabelecer uma conversa. A gente ficava quieto no carro, bem calado, assim, até o ponto do meu tio ficar, sabe, tentando perguntar, assim, e era chato, era triste, porque não saíam palavras, não tinha o que falar, não acontecia. Porque a gente achava realmente que voltando pra Itália a gente ia voltar a falar de boa, bem, só que quando eu chegava aqui era assim. E daí eu começava a me sentir muito mal, né? Porque começava ali nessa coisa do carro, e daí pouco depois, tipo nos dias seguintes e tal, daí ia se encontrar com os amigos e a gente não conseguia falar, não conseguia estabelecer conversas e a gente ficava travado, eu e meu irmão, né? A gente ficava travado e não saíam as palavras e daí muitas vezes a gente acabava pulando pro português e na esperança que alguém entendesse alguma coisa, mas logicamente não entendiam. Ou simplesmente a gente ficava com vergonha de falar português, logicamente. Então, todas essas coisas acontecem porque você não estudou direito o italiano. Mas eu fiz um curso e tal e não consegui aprender. Eu entendo por quê. Eu entendo realmente. E a maioria dos cursos ensinam de uma maneira não eficaz. É isso. Então não é nem culpa sua. Porque vai ver você falando, não, cara, eu quero me dedicar aqui, realmente quero aprender o italiano. Mas não foi suficiente. Mas não é culpa sua, porque o método não foi eficaz. Ok? Você aprender, você ficar ali estudando um livrinho ali, um texto, não sei o que, e você tentar escrever, realmente, tô depredando aqui o cenário, você realmente não vai conseguir aprender, você não vai conseguir absorver informações. Não vão sair as informações, ok? Então, você realmente vai ter dificuldade
maior do que uma pessoa que estiver na Itália. Isso não quer dizer que você não possa ter um italiano muito melhor se você estudar da maneira correta, da maneira certa. Se você não estudar dessa maneira, você pode ter um italiano milhões de vezes melhor do que o italiano de uma pessoa aqui. E por que isso acontece? Porque a pessoa aqui na Itália, por mais que ela tenha... vai ver, ela tá aqui há anos, tá? Eu tinha um aluno que ele estava aqui na Itália há 8 anos. E nas primeiras aulas que eu dei pra ele, a gente descobriu que ele não usava o você no italiano da maneira correta. Ele errava o você. E ele estava na Itália há 8 anos. Entendeu? E daí, quando eu falei pra ele, não, mas por que você tá usando o você formal comigo? Ele falou, não, mas é o único você que eu sei usar no italiano. E daí ele ficou... Daí quando eu expliquei pra ele, cara, a gente tem várias palavras por você e cada uma é usada numa maneira, numa situação diferente. E daí que ele ficou tipo... Explodiu a cabeça, porque ele nunca tinha percebido isso. Então, você pode... Porque as pessoas aqui têm essa coisa de ter... Essa vontade de ter várias pessoas em volta, falando italiano o tempo inteiro, todo esse ambiente italiano, essa cultura italiana, mas também elas têm várias desvantagens. Uma que é o bloqueio total. O bloqueio, então elas vão tentar falar, mas não saem as palavras. Porque elas têm essa vergonha, obviamente, de falar com um nativo, de falar com uma pessoa daqui. E por mais que a pessoa fale, não, eu não tenho vergonha, tem sim, dentro de você tem essa vergonha, você tem esse bloqueio. E é compreensível, infelizmente nós adultos temos esse problema. As crianças quase nada, elas têm muito pouco esse problema. Inclusive eu expliquei um pouco mais na primeira aula de aquecimento. Mas os adultos principalmente têm muito desse problema. Além da falta de conteúdo, né? Além da falta de informações corretas na cabeça, das palavras corretas, das frases montadas do jeito correto, porque a maioria das pessoas entendem o conteúdo, o contexto, o contexto, mas elas não entendem a palavra por palavra. Ou elas podem até entender, só que elas não sabem usar. Então na hora que elas vão tentar falar, trava. Elas não sabem, elas não conseguem falar. Porque na maioria das vezes elas ouvem e têm certeza que vão saber usar na hora de falar. Absoluta certeza. Cara, mas eu já vi isso várias vezes. Imagina, a cabeça já raciocina pensando assim, eu sei, eu já vi usarem, eu já sei como que se usa essa frase. Mas na hora delas usarem, delas falarem, a voz nem sai. Simplesmente não sai, porque ela não tá habituada àquilo. Ela não consegue falar. Mas então, Gabi, como que eu faço para poder treinar essas palavras, essas frases no Brasil, em outro lugar do mundo? Como é que eu faço isso? Na China. Existem alguns truques, eu vou te ensinar um deles que eu acho que é um dos mais úteis e é o que eu usei quando eu tinha esse problema de bloqueio, tanto quando eu morava no Brasil, quanto eu morava já aqui na Itália. Não, quando eu morava aqui já na Itália não, eu já falava bem o italiano. Porque eu comecei a falar bem o italiano muito antes de morar aqui na Itália. Mas, enfim, depois de anos de estudo e tal. Depois eu desenvolvi um método, enfim, simplifiquei tudo de uma maneira mais fácil. Mas um dos métodos mais eficazes que eu fazia era de assistir um filme várias vezes o mesmo filme. Assistindo principalmente desenho, né, na verdade. Muito útil, gente. Assistam desenhos. Não tô nem aí se você não gosta, você vai assistir um desenho, ok? É útil assistir desenho. Você tem que fazer com que sua cabeça seja uma mente que funcione como um cérebro de criança, ok? Porque o seu cérebro ainda é um cérebro como o de uma criança, logicamente mais desenvolvido, mas é um cérebro normal. Então você vai assistir conteúdos para criança, porque são conteúdos básicos, mas não só, ok? Não só.
Tem que saber direito a quantidade correta dos conteúdos que você tem que assistir e quais conteúdos, mas já vou te falar agora, já parte pelos conteúdos infantis e assistam os mesmos filmes, os mesmos episódios, tá bom? Mas quem é fã de Disney vai adorar essa informação, né? Vai assistindo o filme da Disney. Além do que, os filmes da Disney, né, são infantis, então são mais simples de se entender, mas também tem uma pegada mais realista, mais adulta também, as duas coisas. Então, vale muito a pena, tá? E daí, depois que você assistir esses filmes, vai ver, você até pega, sei lá, uns clássicos da Disney, sei lá, Rei Leão, sei lá, em italiano, que você já assistiu várias vezes. E daí você vai tentar repetir em voz alta. Não importa, se tá sozinho em casa, você não tá afim de passar vergonha. Eu não tô nem aí, sinceramente. Mas, sei lá, de falar sozinha na família em casa, mas não tem problema não. Mas se você tem esse problema, você espera ficar sozinho em casa, você vai no seu quarto, sei lá, no banheiro, qualquer coisa, e você vai começar a falar em voz alta as frases. Você pode pegar o texto, você pode começar, enfim, você pode simplesmente, enquanto tá assistindo a TV, você pausa o filme e começa a falar em voz alta, ou você nem pausa, você vai fazendo o eco das vozes, mas você vai assistindo esse filme várias vezes, porque você não tem que entender o contexto, meu. O contexto é lógico, é muito mais fácil você entender o contexto do que as palavras. O contexto, o ser humano nasceu sabendo o contexto, aprendendo o contexto, desculpa. Aprendendo o contexto, o ser humano foi criado para poder entender os contextos, não para falar. A gente é uma coisa que a gente desenvolveu. A fala, as palavras, a escrita. Então já é uma boa que você esteja entendendo o contexto. Parabéns, mas isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você talvez consiga entender mais ou menos o que os outros falam. Não quer dizer que você vai falar. Absolutamente não. Então você vai começar a assistir e reassistir para você entender bem cada palavra, cada significado, sem ficar traduzindo. Não, aliás, nada de legenda, ok? Nada de legenda, principalmente nos desenhos. Cara, você não precisa de legenda nos desenhos, ok? Não precisa de legenda nos desenhos. Você vai assistir o mesmo conteúdo. Ah, mas não entendi. E daí? Você vai assistir de novo. Ah, mas eu não consegui, não deu certo. Vai assistir de novo. Você vai continuar a assistir o mesmo conteúdo, tá bom? Então, você vai continuar assistindo sem legenda nenhuma, sem ficar traduzindo. Ah, fiquei com dificuldade numa palavra. Se quiser, você pode até dar uma olhada na internet, mas sinceramente eu não recomendo. Não recomendo que você fique traduzindo as palavras, porque você vai esquecer. Você só vai ficar lembrando do português. Você vai estar sempre associando ao português. Quando na verdade você tem que esquecer do português na sua vida. Esquece, joga fora o português. E começa a absorver somente o italiano, tá bom? Então, para você treinar a voz, as palavras, mesmo sozinho, mesmo no Brasil, já pode começar com isso. Logicamente que isso é só a pontinha do iceberg, né? O primeiro passinho. Você pode começar. E, logicamente, depois, nesses anos, eu fui entendendo qual que era a quantidade correta para você adquirir de estudo por dia, ou se realmente vale a pena fazer todos os dias, quais conteúdos são os melhores para você aprender, qual é o tipo de conteúdo. Enfim, são várias coisas que eu vou explicar melhor, como são muitas coisas. Eu vou explicar melhor no Settimana da Fluidez no italiano, tá bom? Porque são muitas informações e eu tentei simplificar no melhor jeito possível para poder ter o mais conteúdo possível nessa semana de evento, tá bom? Essa settimana de evento. Mas, enfim, essa é uma primeira dica para você começar a falar e absorver o conteúdo de uma maneira mais correta, tá bom? Independentemente do fato de você estar no Brasil, na Itália, na Suíça, italiana, na Noruega, enfim, não importa. Você não tem desculpa pra não estudar o italiano, tá bom? É sério, eu tô te falando isso na cara, porque você precisa ouvir isso de alguém. Então,
Ah, mas não tenho tempo. Tem sim, tem sim. Quando você tá no carro, você vai botar o filme, pelo menos o áudio do filme. Se eu recomendo ouvir música? Absolutamente sim. Recomendo. Mas você vai ouvir a mesma música. Você vai ouvir a mesma música. E daí você vai aprender a letra dela. Tá bom? O que eu não recomendo tanto é rap, né? Porque rap é muito bom porque tem muitas palavras, mas tem muita coisa que você não vai entender. E, tipo assim, tem coisas que até eu tenho meio dificuldade de entender, né? Porque tem umas gírias que saem assim, nascem todos os dias, então tem coisas específicas e tal. Então, talvez se é um rap um pouco mais leve, assim, que tem palavras que sejam mais compreensíveis, enfim, pode ser, eu acho até bom, porque inclusive é mais falado e também você aprende a ouvir a velocidade, a entender a velocidade. Mas, enfim, tem muitas coisas meio específicas demais que daí, pra você que tá aprendendo, realmente não é tão recomendável, né? Você ainda tá aprendendo, é meio difícil de você entender, né? Enfim, mas também escolha músicas que não estejam muito cobertas pela melodia no fundo, tá bom? Tem isso também. Agora, uma super dica que eu te dou é você pegar um papel e você escrever no que você tem dificuldade. Pode ser em português, ok. Pode ser em português se você tiver que especificar. Mas se você puder escrever só a palavra em italiano também, melhor. Porque aqui não é a questão de você aprender a escrever o italiano. O italiano, aprender a escrever, você vai deixar lá pra frente. Esquece disso agora. A intenção é você fazer uma lista do que você mais tem dificuldade. Porque daí você vai fazer o possível pra você melhorar nisso. Você focar sabe aquele jogo? Eu lembro que tinha um jogo, sei lá, da Xbox, que daí tinha um vidro assim, com a água entrando no submarino, você tinha que tapar os buracos. Você vai tapar os buracos, você vai primeiro focar neles, você vai pegar lá a cola, lá, a super bond, lá, a super cola, você vai tacar nos buracos pra você começar a fazer com que não entre mais água no seu navio, no seu submarino. Então você precisa consertar os erros primeiro, para depois você ir para frente, para depois você conseguir absorver mais informações do italiano, se especializar mais, tá bom? Então você vai escrever todos esses erros e depois você vai pegar. Primeiro você vai começar a assistir os vídeos do Instagram, do meu Instagram, do Corso di PBR, em que eu falo no Instagram ou no Shorts do YouTube. E você vai, ou no TikTok também, e você vai começar a assistir todos os dias esses vídeos em italiano, engraçados, divertidos, para você ir aprendendo coisas interessantes e principalmente culturais e de expressões em italiano e de erros que você comete e que talvez você esteja falando palavrões, por exemplo. Desculpa eu te falar assim, te revelar desse jeito, mas pode ser verdade. E que você já vai absorvendo o italiano. Inclusive, quanto mais você repetir o mesmo conteúdo, melhor é. Então, você vai ouvindo italiano. Tem legendas nos meus vídeos? Tem legendas porque tem gente que não entende absolutamente nada, ainda tá exatamente no básico. Mas eu recomendo você só assistir. Tentar ler o menos possível das legendas, tá bom? E daí você vai começar a receber esse conteúdo nativo todos os dias, do italiano nativo perfeito de todos os dias. Tá bom? E daí talvez você veja que uma das dificuldades que você tinha, você agora descobriu como que se resolve. Por exemplo, eu não sabia direito pronunciar anno, ok? Anno, com 2 N. Porque senão vira uma outra palavra. Não legal, não legal, não legal. E daí, por exemplo, tem um vídeo que eu explico isso. Então você pega o seu caderninho e talvez você ainda não tenha capacidade de pronunciar como eu expliquei no vídeo, das dicas que eu dei para poder pronunciar essa palavra na vida real, você pronunciar. Mas você vai escrever no caderninho ali do lado onde que eu aprendi isso, ok? Onde que eu posso consultar novamente. Então você vai escrever ali do lado o nome do vídeo, para você consultar e você assistir de novo e de novo.
Toda vez que você vê que você tá com dificuldade na mesma palavra, na mesma pronúncia de novo, você vai assistir esse vídeo de novo. Até pegar essa informação. Até você conseguir absorver essa informação. Ok? Bom, então é isso. Essas são os primeiros passinhos de neném, os primeiros passinhos de dedo que você pode dar para você começar a desbloquear o italiano. E aqui foi revelado, foi explicado. Se você realmente consegue falar um bom italiano fora da Itália, você consegue treinar esse italiano. Obviamente que sim, então, como eu expliquei. Mas agora, se você realmente quer dar os primeiros passos para você saber o que você tem que fazer para você desbloquear o italiano, você falar com fluência, você falar com fluidez, finalmente desbloquear essa trava que tá em você, que você não aguenta mais, você não sabe o que fazer, você vai descobrir na settimana da fluidez no italiano, tá bom? Lá eu vou explicar um ótimo conteúdo por uma semana, eu vou te explicar direitinho como é que funciona, tá bom? O evento é online e gratuito e você pode se inscrever tanto no link da descrição quanto no link da bio, tá bom? E é isso então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu te vejo lá na settimana e é isso, ci vediamo prestissimo, va bene? Ciao!